Opa, tudo bem? Aqui é a Isabela e nessa aula que você acabou de desbloquear, eu vou te ensinar como reduzir a sua vontade de comer doce. Nessa aula nós vamos ver o que fazer com aquela vontade de comer doce que bate de vez em quando. Nós vamos aprender também como reduzir aquela necessidade de comer doce a qualquer custo. Já aconteceu com você? Então, eu vou te ensinar como você pode reduzir essa necessidade. Nós vamos aprender também o que fazer quando bate aquela vontade de comer doce depois do almoço, o que pode ser isso e como você pode fazer para melhorar essa situação. Nós vamos aprender também como lidar com aquela situação. Sabe aquela vontade de comer doce à noite? Você já teve isso? Então, eu vou te ensinar o que pode ser e o que você pode fazer para melhorar isso. Então, vamos lá? Então, você vai ter muito mais controle diante dos doces e isso não vai ser mais um problema para você emagrecer se você aplicar tudo isso que eu vou te ensinar nessa aula. E com o tempo, você vai poder vestir aquela roupa que você tanto quer, se olhar no espelho e se sentir bem, sem ter que viver apertada dentro de uma cinta, sem nem poder respirar direito. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é se o que você tem é uma vontade de comer doce ou se é uma necessidade de comer doce. E eu vou te explicar agora qual que é a diferença entre as duas coisas. Vontade de comer doce é aquilo que quando você vê um doce, você vê uma receita ali no Instagram, você vê alguém comendo alguma coisa, te dá vontade de comer também. É aquilo que quando você está ali diante da mesa e tem uma sobremesa linda, saborosa, te chamando, você tem vontade de comer. É aquilo que quando você está deitado no sofá da sua casa, você sabe que tem uma sobremesa saborosíssima na geladeira e você tem vontade de comer. Isso é vontade de comer doce, é aquela coisa super normal que todo mundo que é humano tem. Então, você não precisa ficar se punindo se você tem muita vontade de comer doce. O que você precisa é se blindar contra essas coisas. Então, evitar que na sua casa tenha doces, tenha leite condensados no armário, evitar ficar comprando sorvete, deixar no congelador, porque você é humano. Se você souber que na sua casa tem essas coisas, vai ficar muito difícil mesmo de você se controlar e comer só um pouquinho, porque a sua cabeça ela já associa que tem muito, que tem abundância ali dentro da sua geladeira. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai estar lá no sofá, mas a cabeça fica lá na geladeira. Então, como que você faz para resolver isso? Evita de ter na sua casa. Ou então, esconda de você mesma algumas coisas, entendeu? Então, por exemplo, você fez uma sobremesa num domingo, sobrou um pouco, coloca em vasilhas que você não fica vendo ali, que você abre a geladeira e vê, congela, coloca no congelador. O simples fato de você fazer isso, você não está em contato com aquilo toda vez que você abre a geladeira, já não vai ficar despertando em você aquela vontade de comer. Então eu sempre falo que você tem que organizar a sua geladeira, organizar a sua despensa, de forma que você esconda essas coisas que não contribuem para você emagrecer, para que fique um processo mais fácil, tá bom? É muito difícil não ter vontade de comer doce, você sabe que a sua geladeira tem lá um leite condensado, tem lá uma sobremesa, você sabe que no seu armário tem lá uma caixa de bombom, então fica muito difícil mesmo de você controlar essa sua vontade. Então, uma das coisas mais simples que você pode fazer para controlar ou diminuir essa sua vontade de comer doce é não ter em casa. Porque muito dificilmente você vai sair da sua casa, por exemplo, à noite, depois do serviço, para comprar um doce. Então, o simples fato de não ter já vai ajudar em muito. Agora, se você tem aquela necessidade de comer doce,
e então a coisa já muda de figura. Aí a coisa já vai para o ponto nutricional. Se você tem necessidade, provavelmente o que está acontecendo? Provavelmente você está com um probleminha lá no seu intestino, tá? É o seguinte, nosso intestino ele é feito de bactérias boas e bactérias ruins. O que acontece? Quando no nosso intestino tem mais bactérias ruins do que boas, essas bactérias ruins, elas se alimentam muito de açúcar. Então, talvez o que você tenha comido no seu dia a dia está aumentando aí essas bactérias ruins, está servindo de comidinha para essas bactérias ruins. Quanto mais você alimenta essas bactérias ruins, mais aumenta a sua vontade de comer doce. Então, o que você pode fazer para corrigir isso é você passar a comer mais comida de verdade. Por quê? As comidas de verdade, elas vão alimentar as bactérias do bem, as bactérias boas. Vão servir de comidinhas para as bactérias boas, tá bom? Então, passe a comer mais comida de verdade, mais comida do bem. O que são comidas de verdade? Mais legumes, mais frutas, passar a comer, por exemplo, preferir mais arroz ao macarrão, ou então, por exemplo, batata, inhame ao invés de arroz, ao invés de macarrão. Aquilo eu costumo chamar de comidinhas do bem, tudo aquilo que a natureza nos oferece, né? Muitas vezes a gente prefere ficar comprando comidas congeladas, coisas que não foi a natureza que ofereceu, é uma preparação que o homem inventou. Por exemplo, macarrão, essas carnes processadas que a gente encontra pronto em supermercado. Então, evita ficar comendo essas comidas que foi o homem que inventou e prefira mais as comidas que a natureza oferece para você, ok? Então, nós vamos também pensar em outro ponto para a gente conseguir controlar aí essa vontade de comer doce. Para você conseguir controlar a vontade de comer doce, é o seguinte, lembra que eu te falei que é um probleminha lá no intestino, né? Então, olha só, não é simplesmente a gente comer. Quando a gente come algo, a gente precisa de absorver aquilo que a gente está comendo. Quando a gente não absorve, a gente começa a ter alguns problemas. Então, talvez, o que pode estar acontecendo com você? Talvez você até se alimenta bem, você até cumpre tudo isso que eu falei com você, que é legal a gente estar fazendo para diminuir a vontade de comer doce, mas ainda assim você tem vontade de comer doce. Talvez o que esteja acontecendo é que você não esteja absorvendo o que você está comendo. E eu já vou te falar o que você precisa fazer para você começar a melhorar aí essa absorção do que você come. A primeira coisa que você precisa fazer para melhorar a absorção do que você come é você trabalhar a sua mastigação. Muitas vezes a gente não mastiga direito, a gente come muito rápido e isso faz com que lá no nosso estômago a comida chegue em pedaços muito grandes. E quando a comida chega em pedaço muito grande, o nosso corpo tem um trabalho imenso para conseguir absorver os nutrientes daquilo que a gente está comendo. E muitas vezes ele não consegue, simplesmente pelo fato que você mastigou pouco. Então, quando a gente mastiga muito, tudo que a gente come vai chegar lá no nosso estômago em pedacinhos muito pequenos. E aí vai ser fácil para essa comida chegar lá no seu intestino, o seu corpo fazer todo o papel que precisa, absorver todos os nutrientes da melhor forma possível. Então, o passo 2 é que você precisa de mastigar direito tudo que você come. E eu costumo falar que você precisa mastigar cerca de 33 vezes qualquer alimento que você coloca na boca. Se você fizer isso, você vai ver a diferença
tudo vai funcionar melhor. Você vai dormir melhor, você vai com mais frequência ao banheiro, você vai ter menos gases e você vai ver o quanto vai diminuir essa tua vontade aí de comer doce. Outra coisa muito importante, que é o ponto 3 dessa aula, é você tomar água. Isso parece uma coisa muito simples, a gente está sempre falando, reforçando aí para você, mas a água, o que ela faz? Ela ajuda a transportar os nutrientes que a gente come. Então, quando você come comida, algumas vitaminas, alguns minerais, alguns nutrientes, para serem absorvidos, eles precisam de água. Uns precisam de gordura boa, e outros precisam de água. Então o simples fato de você tomar mais água já vai favorecer e muito para você absorver melhor esses alimentos, esses nutrientes, e aí com isso a gente vai ter uma resposta melhor na vontade de doce e consequentemente a gente também vai ter uma resposta excelente na questão do emagrecimento. Então agora eu quero falar com você um outro ponto que eu tinha falado, né, que eu ia ensinar nessa aula, que é em relação a como que você melhora aquela sua vontade de comer doce depois do almoço. Acontece isso com você? Olha só, a maioria dos pacientes que eu atendo em consultório me reclamam para mim que tem muita vontade de comer doce depois do almoço. Então, olha só, eu recebi uma vez uma paciente que ela falou comigo, na verdade não foi só uma, foram várias, que todos os dias ela tinha que comer um docinho depois do almoço. Todos os dias. Às vezes ela estava até bem, até na hora do almoço, super tranquila, mas depois do almoço ela simplesmente tinha muita vontade de comer doce. E aí eu comecei a investigar o que ela estava comendo durante o dia e parecia que estava tudo ok. E aí na hora que eu cheguei na hora do almoço, eu identifiquei um erro muito grande, que talvez seja o erro que você esteja cometendo também e que explicou por que ela tinha muita vontade de comer doce logo depois do almoço. E olha só o que acontece. O nosso corpo, ele funciona o seguinte: quando você oferece muito açúcar para ele, ele pede mais açúcar. E às vezes você está comendo muito açúcar e não está percebendo, simplesmente porque alguns alimentos, eles viram açúcar no nosso corpo. A maioria deles, depois que a gente come, ele vira açúcar no nosso corpo, mesmo que seja um alimento que não seja doce. Então, talvez você esteja comendo muito desses alimentos na hora do seu almoço. Talvez você tenha comido um pouco mais do que você precisa na hora do seu almoço. E eu já vou te falar quais alimentos são esses. Talvez você tenha comido muitos carboidratos junto, mesmo que aparentemente eles são saudáveis. Quando você combina uma quantidade que é mais do que você precisa, então ele acaba virando muito açúcar no seu sangue e, consequentemente, vai te gerar mais vontade de comer doce depois do almoço. E eu quero te dar uma dica para você conseguir identificar esses alimentos na hora do seu almoço. Então é o seguinte: tudo que é branquinho, tudo que é mais amarelado e tudo que é mais da cor laranja tem uma quantidade maior de carboidrato. Então você tem que evitar ficar combinando uma quantidade grande desses alimentos na hora que você for se alimentar. Olha, eu quero dar um exemplo para você conseguir identificar bem tudo isso que eu estou te falando. Então, olha, talvez você esteja fazendo uma refeição saudável, mas você esteja abusando do carboidrato. Então vamos pensar que você está aí num restaurante e que lá nesse restaurante tem lá diversas opções para você se alimentar. E aí você passou ali
e achou, por exemplo, uma manga, né, super saudável e tal, tinha uma manga na salada. Aí você colocou ali uns 2 pedaços de manga. Aí você passou pelo arroz e optou pelo arroz mesmo que integral. Então colocou aí uma outra fonte de carboidrato. Aí você passou e pegou um pouquinho de purê de batata doce, uma outra fonte de carboidrato. E mais um pouquinho lá na frente você colocou ali um pouquinho de milho. Então, só nessa opção que eu te falei aqui, você colocou 4 porções de carboidrato diferentes. Todos, olha, da forma que eu te falei, branco ou amarelo ou laranja. Então, fica atento com isso, porque talvez você esteja exagerando no carboidrato na hora do almoço e isso faz com que você tenha mais vontade de comer doce depois do almoço, ou até mesmo que você dê aquela preguiça, aquela indisposição depois do almoço. Tudo isso a gente corrige como? Consumindo menos carboidrato na hora do almoço e consumindo mais das outras coisas, né? Mais saladas, mais verduras, mais legumes, talvez um pouco mais de proteína, né? Carne, ovos. Tudo isso faz com que você diminua a quantidade que você come de carboidrato e, consequentemente, diminuir aí essa vontade de comer doce depois do almoço. Vamos para o ponto 3 que eu te prometi nessa aula? O terceiro ponto é aquela pessoa que tem vontade, muita vontade de comer doce à noite. Se você é uma dessas pessoas, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Olha, talvez a sua vontade de comer doce, ela seja à noite, mas o problema não está à noite. O problema está lá no início do seu dia. Talvez a sua alimentação ou a sua vida esteja desequilibrada em algum ponto. E tudo que fica desequilibrado no início do dia reflete em alguma vontade lá à noite. Então presta atenção no que você tem comido no café da manhã, o que você tem comido na hora do almoço, o que você tem comido no café da tarde e vê se está faltando alguma coisa. Talvez você não tenha, por exemplo, comido carboidrato no café da manhã. Talvez você tenha cortado, por exemplo, o pão e simplesmente não substituiu pelo outro carboidrato. Aí você come, por exemplo, só ovo ou só queijo no café da manhã. E aí quando chega à noite você está com aquela vontade imensa de comer um doce. Então como que é uma coisa fácil de você corrigir isso? Coloca uma fonte de carboidrato também no seu café da manhã. Mas coloca uma fonte de carboidrato boa. Pode ser uma aveia, pode ser uma banana, pode ser um pedacinho de batata doce ou até mesmo uma fatinha de pão. Mas que não seja a mesma coisa todos os dias, tá bom? Outra coisa vai ser na hora do seu almoço, você faz a mesma coisa. Talvez você tenha cortado o arroz, mas não deixa de colocar outra fonte de carboidrato no lugar, tá? Coloque em pequena quantidade, não precisa de exagero, tá? Talvez você tenha aí durante o seu dia cortado uma coisa incompleta ou talvez você esteja comendo em exagero. Assim como eu falei lá na vontade de comer doce após o almoço, né? Quando você tem muita vontade de comer doce à noite, isso é sinal o quê? De desequilíbrio. Então talvez esteja faltando cor, esteja faltando nutriente ou talvez está sobrando alguma coisa. E uma questão muito legal também que você tem que observar, que não é só equilíbrio, falta de equilíbrio nutricional, pode ser falta de equilíbrio mesmo físico, psicológico. Então talvez esteja faltando na sua vida algo que te promova mais prazer. Talvez você tenha ficado muito estressado, esteja, por exemplo, abusando do serviço, abusando de redes sociais e está te causando estresse durante o dia. E aí esse estresse reflete à noite como uma vontade de comer doce. Como que a gente corrige então essa vontade de comer doce à noite? Equilibrando as coisas. Então equilibra a sua alimentação e dê uma atenção também para a sua vida. Será que você não está abusando de rede social? Será que você não está abusando do serviço? Como que você consegue equilibrar isso? Então vamos colocar aí tudo isso na balança e refletir
no que você pode fazer para que você tenha um resultado legal e a gente consiga controlar aí essa vontade de comer doce. Gostou? Gostou desse conteúdo? Eu tenho certeza que ele vai te ajudar para que você tenha mais resultados aí no seu emagrecimento. Então coloca isso em prática para que nós podemos ter aí resultados incríveis. Agora eu quero te convidar a adquirir um passo a passo de emagrecimento que eu mesma criei, que vai te ajudar aí a ter esse controle com a comida que você tanto precisa, esse controle com os doces que vem aí tirando todo o seu foco do emagrecimento. Esse passo a passo vai fazer você controlar toda essa questão e ganhar confiança na hora de subir da balança, para que você possa se sentir feliz toda vez que você se olha no espelho, para que você possa se sentir feliz toda vez que você precisar comprar uma roupa e poder sair de casa ali com aquela segurança, sem ter aquela insatisfação de que nada tá ficando bom, nada que você veste fica bom, nada que você veste fica legal, e tudo isso tem tirado o seu sossego, não é verdade? Então eu quero te convidar agora para adquirir um passo a passo do emagrecimento que eu mesma criei e que você possa aí conquistar a sua confiança na hora de subir na balança, na hora de se olhar no espelho e se sentir melhor e feliz com você mesma, tá ok? Então, se você quer eliminar de 4 a 10 quilos em apenas 35 dias, você só precisa clicar agora aqui nesse botão que está aparecendo aqui embaixo e garantir o seu passo a passo do emagrecimento. Olha, se eu fosse cobrar por tudo que eu vou te ensinar nesse passo a passo, olha, eu poderia muito bem cobrar R$ 2.000, que seria um valor muito justo, porque tudo isso que eu vou te ensinar aqui, eu demorei anos para conseguir adquirir e eu investi mais de R$ 50.000 em faculdade, pós-graduação, curso de atualização, então seria muito justo eu cobrar R$ 2.000, mas eu não vou cobrar isso de você. Eu não vou cobrar isso porque você é meu convidado nessa aula. Você veio assistir essa aula que eu te convidei com muito carinho, né? E para te beneficiar com isso, por isso, para eu conseguir te ajudar e que você consiga se sentir maravilhosa e ter disposição para o seu trabalho, disposição para namorar com seu marido, disposição para brincar com seus filhos, eu vou te cobrar apenas R$ 97. E eu ainda vou te dar 7 dias de garantia, para caso você não tenha certeza se é isso que você quer. Então, se você quer eliminar de 4 a 10 quilos em 35 dias, você só precisa clicar agora, aqui embaixo, nesse botão. E eu ainda vou te dar de bônus tudo isso que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Este aqui é o passo a passo de emagrecimento do método 35 e nesse treinamento que eu estou disponibilizando aqui com você, você vai conseguir curar a raiz do problema. Você vai saber o que está te impedindo de emagrecer e eu vou te explicar como você deve comer, quanto você deve comer para conseguir manter os resultados que você quer, se sentir bem para sempre, aí você te ensinar todas as estratégias com estímulos diferentes e o que você deve fazer além da dieta para que você consiga ter resultados aí para sempre. Então, como você está vendo, é um guia super completo que tem tudo que você precisa para você conseguir alcançar os seus resultados. E ao adquirir o passo a passo do emagrecimento, eu vou te dar de presente um e-book incrível com jantares que te dão água na boca. São jantares rápidos, práticos, fáceis e muito saborosos, que vai te ajudar aí a que você consiga chegar no resultado que você precisa para se sentir bem, feliz com você mesmo e com a balança. E para que você não perca o seu foco no emagrecimento, eu vou te dar de presente uma super aula
que vai te ensinar o que você precisa fazer para se manter motivado durante todo o processo de emagrecimento. Essa aula tem uma super técnica que faz com que você não desista na quarta-feira da alimentação que você começou na segunda. E para fechar com chave de ouro, eu quero te dar de presente um checklist para que você não se perca com todo o passo a passo, dizendo exatamente o que você precisa fazer em cada dia da semana. Então, por apenas R$ 97,00 você leva todo esse treinamento que eu te mostrei, todo o passo a passo do emagrecimento, ainda leva de presente todos esses super bônus que eu te mostrei aqui agora. Mas para você conseguir levar tudo isso, ter acesso a tudo isso, você precisa clicar agora no botão que está aparecendo aqui embaixo e garantir agora mesmo o passo a passo do seu emagrecimento e começar a fazer a diferença ainda hoje na sua alimentação e na sua vida. A partir de agora, você tem dois caminhos. Você pode continuar exatamente da forma que você está, não tendo controle sobre o seu corpo e nem sobre a comida. E continuar infeliz com o que você vê no espelho, infeliz com o que você veste, infeliz com o seu guarda-roupa, sendo que lá não tem nada que serve em você e que fica bem, que te deixa à vontade com você mesma. Ou você pode resolver tudo isso com um passo a passo simples e você ainda tem 7 dias para decidir se é isso mesmo que você quer. Eu estou colocando todo o risco nas minhas costas. Então, você pode começar a fazer a diferença ainda hoje e começar aí a mudar a sua vida e a sua alimentação e conquistar a felicidade que você tanto quer quando você se olha no espelho e com o que você veste, se sentindo bem com você mesmo. Então clique no botão aqui embaixo e garanta já, hoje mesmo, o seu passo a passo do emagrecimento do método 35 e comece a fazer a diferença na sua vida ainda hoje. Eu tô te esperando do lado de cá, hein?